Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o nosso Plano Canadá, como nós conseguimos ir para o Canadá. Na verdade, estamos no Brasil, mas há 2 semanas exatamente estaremos já pisando no Canadá Terras canadenses? e vamos contar um pouco da nossa história. Então fica aí até o final. Então, Temos uma colinha aqui, vai lá. Na verdade, é a segunda tentativa de fazer esse vídeo, porque com a coceira aqui. Porque a primeira, ficou assim quase 1 hora de vídeo, a gente entrou nos detalhes dos detalhes, então eu acho que ninguém ia conseguir ficar até o final, nem nossa família ia aguentar. Tá, então a gente vai começar do começo, né? Quando tudo começou, que foi em 2017. A gente ainda morava aqui no Saco dos Limões. Isso, em 2017 nós já tínhamos 2 anos de casado e chegou um momento assim que eu comecei a me questionar bastante com relação à nossa vida, ao nosso futuro. Parecia que as coisas já estavam assim muito planejadas pra gente, a gente estava seguindo assim, sabe quando você está seguindo assim a multidão, você está naquele mesmo fluxo. Bastante previsível, né? Tava muito previsível e isso começou a me incomodar muito. Sim. E eu comecei a orar. Nós somos cristãos, e eu comecei a orar, comecei a colocar diante de Deus todo esse questionamento, conversando com a Caroline, e nós chegamos à conclusão que a gente precisava de algo novo, de viver uma experiência nova, e foi aí que surgiu a ideia de morar em outro país, de ter uma experiência fora. Sim. Eu já tinha esse desejo dentro de mim, mesmo antes de casar, de ter uma experiência fora do Brasil. E comecei a conversar com a Caroline e beleza, vamos ver para qual país, né, que a gente vai então. De início, eu demorei um pouco para entender o que estava acontecendo, qual era o nosso desejo, e espero que vocês estejam ouvindo bem. Vamos um pouquinho mais pra frente, amor. E a gente começou a analisar e eu demorei um pouquinho para entender tudo que estava acontecendo, porque eu gostava de viajar, mas morar fora era algo bem novo para mim. Mas o Bruno já estava orando por isso e a gente começou a orar junto. E isso desceu no meu coração também, e eu comecei a desejar, junto com o Bruno, viver algo assim diferente, né, amor? Isso, e os nossos, digamos, pré-requisitos eram o que? A questão do idioma. A gente queria ir para um país, Sim. né, que falasse um outro idioma, a princípio, na época, o inglês, né? E também onde eu poderia continuar trabalhando na minha área, na área de TI, e também a Caroline continuar na área dela, na área de estética, né? Sim. Foi que então a gente começou a pesquisar os países e tal, né? Ver alguns países, Irlanda, intercâmbio, Austrália, tal, Canadá. Aí de repente eu tinha chegado do trabalho e estava no Instagram e eu vi uma notícia sobre um evento que ia ter de imigração para o Canadá, de brasileiros que queriam imigrar para o Canadá. É um evento que foi na época da escola Sebrusa. Eles não estão nos patrocinando, mas se quiser depois eu mando o Pix. E beleza, cheguei, eu falei, amor, tô indo num evento pra ir pro Canadá, não sei o que, e vou chegar mais tarde Pra ir hoje. pro Canadá já tava decidido. Vou chegar mais tarde do trabalho. Aí legal, peguei e fui lá no evento, e era um canadense mesmo que tava falando, né, falava português. Sim. E explicou como que era, né, a questão de imigração para o Canadá para brasileiros. E falou que esse plano de imigração deles era específico para uma região do Canadá, que era a província de Quebec, que é uma província que é bilíngue, né? Eles falam, o idioma oficial é o francês e também falam inglês. E tem muita demanda, tinha muita demanda na área de TI. Nossa, eu voltei assim para casa encantado, né? É isso mesmo, a gente vai poder falar inglês, francês, e o país é lindo. Ele voltou pra casa bem assim, motivado mesmo, mostrando foto, me explicando como é que era, e eu comecei a ver foto e comecei a gostar, achei interessante. No início assusta um pouco o frio, né? É bastante frio e tudo mais. Esse é o primeiro susto do Canadá, né? Falando no Canadá, a pessoa pensa em frio. Mas enfim, a gente começou a gostar do negócio, né? Isso, aí foi que
Isso aí, vamos então agora, beleza, vamos para o Vamos entrar Canadá nessa jornada, então. e vamos ver agora as possibilidades, se a gente vai seguir mesmo o planejamento, né, o plano que essa escola estava propondo. E terminou 2017, a gente decidido que é isso que a gente vai fazer, vamos para o Canadá. Sim. Então, em 2018, a gente começou o plano, né? Primeira coisa, estudar francês. Então, fizemos um mês intensivo, assim, na Aliança Francesa. Em janeiro, né? Em janeiro já foi aquele baque, né? Caramba, francês. A gente não tinha nada de francês, não tinha nada. Nem GTM, nem Bonjour sabia o que era. Então, fizemos francês, entramos para essa escola, né? A Sebrusa, que tinha esse programa específico de imigração. E só que a gente também teve um planejamento bem ousado, né? Sim. A ideia era irmos através de college, né? Que lá no Canadá, se você vai com o seu cônjuge, um pode estudar e o outro pode trabalhar. Sim. Quem estuda também pode trabalhar, mas só meio período. Sim. Eu poderia trabalhar, né, o período completo ali do dia. Só que você deve pagar caro por isso, né? Bastante caro. Pra gente, que é do dólar pro real, ficava em média de 100 mil, né, amor? Isso, era 100 mil reais. Não é que você ia gastar de cara 100 mil reais, mas era 100 mil que a imigração pedia. Pra você ter na conta. É o famoso 100 mil que a imigração pede para você comprovar que se você chega lá e não consegue trabalhar, sei lá, nos 3, 4 meses, você vai estar garantido ali. Então, o que a gente fez? A gente começou esses estudos. A partir de janeiro de 2018, a gente já estava estudando, assim, loucamente o dia inteiro. E a gente vendeu nosso carro, né, amor? Tomamos algumas decisões, assim, bem sérias. Para economizar, né? Também, já para guardar aquele dinheiro, né, e adicionar na poupança. E desapegamos de várias coisas, começamos uma vida bem diferente, assim. Até na época a gente também mudou de comunidade, né? Foi algo que também mudou bastante a nossa vida. A gente era bem ativo e a gente começou a ficar um pouquinho mais no banco, assim, e começar a entender qual era o propósito. Já estamos entrando nos detalhes, vamos lá. De Deus na nossa vida. Beleza, vamos finalizar 2018. De novo. O que aconteceu? Chegou ali, a gente tinha até setembro, na verdade, porque ela ia começar a estudar em dezembro ali, em janeiro, fevereiro, eu acho, fevereiro. E só que a gente tinha que comprovar esses 100 mil reais 3 meses antes, já tinha que comprovar para a imigração. Só que chegou agosto, né? Chegou metade do ano, a gente percebeu que a gente não ia conseguir. Não tinha nem a metade desse dinheiro. A gente tinha uns 45 mil. E o que aconteceu? A gente meio que deu uma desanimada e tinha uma parte da família da Carolina que estava indo para Portugal. E a gente pegou e pensou... A gente já tinha aquela poupancinha, estava preparado. Vamos, né? O que pode dar errado? Vai ser uma experiência também, já uma primeira experiência fora do Brasil. Então, assim, foi meio coisa de mochileiro mesmo. Não, partiu, assim, sem muito planejamento, assim, a longo prazo, o que a gente ia fazer lá. Vamos aproveitar essa oportunidade. E a gente aproveitou a oportunidade e fomos. Eu tentei antes mesmo fazer algumas entrevistas para chegar lá com visto de trabalho, mas aí fomos como turista mesmo e Deus abriu as portas. Deus abriu as portas lá. No segundo dia que eu tava lá, eu já consegui uma entrevista. Bruno nem teve férias, né? Já comecei a trabalhar lá. Primeira semana ele já estava trabalhando. Então, assim, porque a área de TI também é uma demanda, forte demanda. Enfim, foi uma experiência excelente, né, amor? Foi uma mudança de vida pra gente radical, assim. Sim. Nos tornamos um pouco mais minimalistas, menos coisas. Viajamos pela Europa, a gente aproveitou que a gente tinha um pouquinho francês e queríamos manter contato com o francês, né, amor? Isso aí já foi chegando, quem foi em outubro, novembro para Portugal, de 2018. Aí, em 2019, aproveitamos mesmo o fato de estarmos na Europa, né? E fomos 2 vezes para a França, porque a gente queria, para outros países também a gente foi, mas a gente focou bastante na França, porque a gente queria continuar praticando francês, né? Querendo ou não, isso já era uma forma da gente manter, né, aquele sonho do Canadá vivo aceso, ainda, né? Aceso, né? E foi que chegou, enfim, Portugal, assim, foi maravilhoso, tá? Realmente foi uma experiência muito boa, né, sem arrependimentos. Mas no final a gente volta um pouco nesse assunto para encerrar. Chegou ali, né, julho de 2019, a gente começou a se questionar novamente com relação ao Canadá.
É que como a gente foi para Portugal sem um sonho, né? Então chegou ali quase um ano, tava quase completando um ano de Portugal e a gente tava sem planejamento pro futuro. Então a gente começou a... Peraí, tem alguma coisa errada, né, amor? Sim, e na verdade a gente já estava também esperando lá em Portugal a primeira residência, né? Porque a gente foi como turista, mas aí como eu comecei a trabalhar, ela Já também, tava em a gente já processo. poderia se legalizar para ter residência ali portuguesa. Mas aí nesse momento a gente começou a se questionar, será que é isso mesmo que a gente quer? Ficar aqui? É, Esse era o nosso sonho? Não, o sonho qual que era? Canadá. O sonho era o Canadá, por que que a gente desistiu? Por que que não, né, Então a economizou gente... mais um período? Sim, tomamos uma decisão de... Em Voltarmos. julho de 2019, a gente pediu demissão dos nossos trabalhos. Em agosto, a gente ficou completamente retirado, orando a Deus, pedindo pro Senhor dar direcionamento. Enfim, a gente tomou a decisão, vamos voltar pro Brasil e vamos recomeçar o Plano Canadá, né, amor? Exatamente. Aí em agosto a gente teve esse período lá em Portugal e setembro já estávamos, De volta. setembro, né? Outubro, Setembro já né? estávamos a gente já tinha voltado para o Brasil. E em outubro eu já voltei para a empresa que eu Sim. trabalhava, Também consegui um né? trabalho. Me receberam de portas abertas, né? E fechou 2019, 2020. Uhum. 2020, o que aconteceu? Voltamos para o plano Canadá. Só que dessa vez sem college, né? Sem os 100 mil reais. Sim, sem esse plano. Sem esse plano. E qual que era o plano? Era eu conseguir uma oferta de trabalho aqui do Brasil mesmo, de uma empresa canadense, para a gente conseguir Sim, tentar uma entrevista. ir com visto de trabalho, né? E também aplicar num programa de residência permanente, que é online. Então a gente precisava fazer algumas coisas para isso, estudar francês, para fazer prova, né, amor? Exato, esse programa de residência permanente é esse programa que essa escola possuía, que é a Sebrusa, em que brasileiros, enfim, qualquer nacionalidade, na A verdade, pessoa pode aplicar. você pode aplicar do seu país de origem e solicitando a residência permanente. Você não vai solicitar direto, mas você vai solicitar para entrar nesse Pra programa ver se eles te aceitam, que vai né? solicitar residência permanente. Exato. Você tem que ter uma pontuação, né? Então, na época, a gente, como casal, tinha essa pontuação, porém, tinha que fazer uma prova de francês, né? Um teste de proficiência. Tinha que atingir ali um nível do B2 para cima, que é o nível Sim. intermediário avançado. Então, quando a gente voltou ao Brasil, eu já imediatamente voltei para essa escola e fiz o curso até o final. E ali no final de 2020, né, final de 2020, eu fiz essa prova, que é o TCF, e passei. Não passei na primeira, mas depois estudei mais um pouquinho, Mas depois passou muito bem. passei na segunda e conseguimos aplicar para esse programa Fizemos a nossa de residência inscrição. permanente. Exatamente, solicitamos Foi um passo o bem acesso para solicitar a residência permanente depois. Exato. E fechou 2020, a gente estava assim, já bem feliz, né, de ter conseguido solicitar como é que é o nome mesmo? Pela rima? Residência permanente? Não, mas o nome, enfim, não vamos ficar lembrando aqui, vai demorar, mas a gente precisava, o governo precisa aceitar a nossa demanda para depois eles vão avaliar os documentos que a gente iria enviar, se a gente poderia realmente solicitar residência permanente. Depois a gente deixa nos comentários, talvez, alguns documentos, alguns links, se vocês tiverem interesse. Sim. Então vamos para 2021. 2021, gente, foi um ano assim decisivo, né? Tem até um título aqui inicial, divisor de águas, né? Porque aconteceu muita coisa. E ainda bem que a gente avançou bem, porque agora a gente vai ter que ficar um tempinho aqui em 2021. Sim. Uma primeira coisa que aconteceu, assim, que foi bem interessante. Então, assim, deixamos lá o processo em andamento da residência permanente, o governo está analisando para ver se a gente vai ser aceito para solicitar E continuaríamos a residência permanente no final. tentando uma oferta de trabalho, E eu né? continuaria tentando algumas entrevistas. E só que ali no início de 2021, o que aconteceu? Eu recebi algumas ofertas de trabalho para voltar para Portugal, né? E dessa vez com visto de trabalho já, né? Com visto de trabalho. Muita aprovação. Eles iam
eles iriam pagar todas as despesas de passagem, ia dar um mês de aluguel gratuito Tinha lá. até uma empresa que falava um pouco francês, né, amor? Tinha uma empresa lá no Porto, uma cidade... Essa chamou muito a nossa atenção. Era uma cidade que a gente visitou uma vez lá em Portugal, o Porto. É uma cidade A maravilhosa. gente se apaixonou muito. E era para trabalhar no Porto, era uma empresa francesa, então eles iam pagar curso de A francês gente quase foi mesmo. pra gente. E foi muito tentador. E a gente percebeu isso como meio que parece que tava tipo alguém testando, né? Vamos ver se eles realmente vão ficar até o final nesse plano Canadá a gente novamente. se sentiu provado mesmo, assim, sabe? E teve uma outra situação ainda que foi ainda um pouco mais definitiva para algumas mudanças. Foi que ali na virada do ano, né, 2020 para 2021, inclusive a gente passou a virada do ano sozinho, porque era pandemia, enfim, Em casa. em casa, e eu recebo uma notícia da Caroline que eu ia ser pai. Sim. Então, meus amigos, ali, na mesma hora eu falei, caramba, já era Canadá, eu vou ser pai, eu preciso, né, parar com esse negócio de ficar economizando, morando em qualquer cantinho, em qualquer estúdio, kitnet. E de fato ele tomou essa posição e a gente mudou de novo completamente os planos e ele começou uma busca por carro e compra de apartamento, começamos a olhar um monte de apartamento. Então, de novo, o nosso plano, né? E na verdade ali a gente estava muito feliz, na né? verdade, sim. Na verdade, ali, assim, não era plano Canadá e encerrar mesmo. Acabou, esquece. Não, agora é nossa família. E parece que a gente já tinha até meio esquecido que esse processo da residência permanente tava rolando, tava né, rolando, né? A gente nem cogitava verdade. mais essa hipótese. E tudo Era que a gente uma nova investiu, fase, e a gente realmente focou nela. Aí aconteceu uma outra situação, uma situação que foi bem triste, na verdade, pra gente, né? Sim. Que acho que uns 2 meses depois ali que ela Semanas descobriu depois, que estava né? grávida. Eu descobri que a gravidez não evoluiu e, claro, foi bem difícil pra gente, né? Óbvio, a gente ainda não tinha contado pra muita gente, era só pra família mesmo e amigos muito próximos, mas a gente percebeu que assim Deus quis, né? A gente sentiu o cuidado de Deus em todo o tempo, né, amor? Muito carinho das pessoas, muito amor das pessoas, nos acolhendo e sentindo realmente Deus de pertinho, cuidando da gente, sabe? Então, óbvio que foi um momento muito delicado, mas o que aconteceu, amor, daí depois disso? Parece que a gente sentiu uma confirmação, né? Sim, daí teve depois, né, que a gente, né, se recuperou dessa questão da gravidez, né, do aborto espontâneo. A gente parou, né, peraí, vamos pensar, vamos aqui tentar entender, né, tudo isso que está acontecendo nesse ano, né. Foi um momento mesmo de essas parar. oportunidades para Portugal, depois, né, a gravidez, a gente decidiu sair fora do plano Canadá, ficar no Brasil, daí não teve mais gravidez, e aí foi que a gente pensou, eu acho que esse negócio do Canadá, né, porque até então parecia que a gente achava que era coisa da nossa cabeça, sabe? Quando você quer uma coisa assim, dúvida, você né? fica obcecado, você não consegue enxergar mais nada além disso. E quando eu engravidei, isso veio. Eu acho que é coisa da nossa cabeça, amor, Canadá. Acho que Deus quer que a gente crie raízes aqui, tenha filhos, né? A gente sempre quis ter filhos. Então a gente pensou que a nossa vida ia começar ali, de família, né? Sim, e foi que a gente percebeu que não, isso não é uma coisa da nossa cabeça. Eu acho que tem um propósito de Deus nisso também, na nossa ida para o Canadá. Eu acho que é sonho de Deus. Eu acho que também é um sonho de Deus, não é só um sonho nosso. E nesse momento que foi divisor de águas, por quê? Porque a gente tomou uma decisão. Vamos para o Canadá? Vamos. E vamos em 2022. E vamos em 2022. Como nós vamos? Não faço a mínima ideia, mas a gente vai em 2022. Até dezembro de 2022 a gente vai tocar os nossos pés no Canadá. Se não, realmente esquece. Aí a gente falou, se passar dezembro de 2022, é uma confirmação de que, peraí, não é coisa de Deus, é coisa nossa. E a gente não pode ir mais pro Canadá, não pode mais pensar em Canadá, acabou. E foi muito interessante que depois disso
parece que assim, as coisas fluíram de uma forma muito suave, assim, sabe? É verdade. As portas foram se abrindo, É verdade. foi muito interessante. Então, o que aconteceu depois disso? Eu fiz uma entrevista no início do ano, em abril de 2021, para uma empresa lá do Canadá, de um programa de recrutamento Sim. internacional, e eu não passei. Na verdade, eu fui até a terceira etapa né? do processo, que é a prova técnica, e eu não passei. Só que a empresa deixou as portas abertas, porque eu preenchi alguns requisitos, mas não todos, e eu precisava ter mais experiência em uma tecnologia ser mais específica. qualificado, né? Naquela... E naquele momento eu também entendi que seria muito importante eu ter também essa mudança, né, na minha carreira profissional com relação ao foco de tecnologia. Né? Então eu comecei a estudar essa tecnologia. Na verdade, estava fazendo 2 cursos ao mesmo tempo. Foi bem Me puxado. dediquei bastante mesmo. Sim. E depois ali, acho que em julho, né? Em julho, agosto, eu terminei esses cursos. Eu consegui ter experiência nessa tecnologia na empresa que eu trabalhava. Tu criou oportunidades, né? Exato. E peguei e mandei um e-mail de novo para a empresa, né? Como eles tinham falado que se eu tivesse alguma experiência, fizesse algum curso, era para mandar um e-mail, eu mandei. Eu mandei e 2 dias depois a recrutadora já me colocou de novo na prova técnica com o mesmo cara que tinha me reprovado. Da última etapa, né? Da última etapa. Só que eu tava assim com sangue no olho, assim, eu tava muito preparado e o cara assim ficou muito surpreso e assim, me parabenizou, né, pelo meu desempenho na entrevista. É porque foram meses, né? Alguns meses eu tava depois, muito o focado, Bruno do muito nada preparado. ele apareceu na mesma entrevista com o mesmo cara. Pode perguntar tudo que eu sei. Não, e o cara perguntava, eu na lata respondia e tal. Aí ele falou assim, tá, mas você sabe tudo isso, mas você tem experiência nisso? Você conseguiu ter experiência? Aí, Bruno, posso compartilhar minha tela? Daí eu mostrei o sistema que eu tinha feito. Então, assim, foi perfeito, graças a Deus. Foi bem legal, foi bem legal. Terminou a entrevista, eu tinha certeza, não, consegui, porque foi muito bom. E o que aconteceu? 2 dias depois me mandaram a famosa a job offer, que é a oferta de trabalho. Na verdade, eles falaram, a gente pode levar 1 semana para mandar a resposta, né? E levou 2 dias para eles mandarem a oferta de trabalho. E o que aconteceu? Beleza, conseguimos a job offer. E... você me fez perder o raciocínio. Conseguimos a job offer. Finalmente. E agora eu lembrei que eu ia falar. E agora sim, a gente tinha uma oportunidade concreta, uma porta concreta, né? Uma porta aberta concreta para irmos para o Canadá, que era através do visto de trabalho. Porém, contudo, entretanto, aconteceu também uma outra surpresa para a gente, que a gente recebeu a confirmação que o nosso pedido lá atrás, né, de 2021, para residência permanente, tinha sido aprovado. Então a gente estava em 2021 com 2 processos em andamento, que era o processo para solicitar residência permanente, ou seja, o Green Card é como se fosse o Green Card americano. Você pode morar em qualquer lugar do Canadá, você pode estudar em qualquer lugar do Canadá a vida inteira. Tipo, isso sem sair do Brasil, né? Normalmente, qual que é o caminho que as pessoas fazem? Eles vão com visto de trabalho, ficam lá 3 anos, trabalhando, depois que você pode solicitar residência permanente. A gente já tinha 2 processos em andamento. A gente vai chegar lá, na verdade, a gente vai chegar lá com visto de trabalho e já vai estar aguardando a residência permanente. É o cenário, assim, perfeito para qualquer imigrante, né? Conta do sonho, amor. Só que também antes ali um pouquinho depois que a gente tomou essa decisão, né? Não, 2022 é um ano. Foi uma experiência bem Eu tive 2 sonhos bem interessantes, assim, 2 noites seguidas com que eu tava num avião junto com o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá. E assim, foi 2 sonhos seguidos, assim. Tive uma noite, sonhei com o Justin Trudeau, falei, amor, sonhei com o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro. Ficou assim, amor, será que é Deus falando alguma coisa? Aí outra noite sonhei com o cara de novo, pera aí, não pode. A terceira vez não tem terceira vez. Não.
E, Só que isso foi legal porque foram 2 sonhos com ele e exatamente depois a gente teve a confirmação logo depois, né? Semanas depois. da aprovação do nosso processo para aplicar para residência permanente e da confirmação do visto de trabalho. Então assim, eram 2 processos que a gente estava em andamento, né? então assim, não teve ali, tirou todas as dúvidas, eu acho que ainda existiam na gente de que não era só coisa na nossa cabeça, o Canadá tinha, né, Que era um sonho de Deus pra tinha um gente. plano de Deus também para nossa vida. Então começamos 2021, né, com esse ano cheio de dúvidas, turbulento, Difícil. várias coisas aconteceram, mas finalizamos 2021 assim, A tempestade passou. nossa, cheio de esperança, né, Meu Deus. muito gratos por tudo o que aconteceu, da forma como aconteceu, como Deus abriu as portas, né? Sim. Então vamos para o ano de 2022, temos a colinha aqui. 2022, fala, já falei demais. Preparação final, né? Esse ano de 2022 foi um ano de entender todo o processo, de voltar lá no início e entender tudo que aconteceu. E inclusive Portugal, a gente voltava sempre nesse assunto, amor, será que Portugal foi desobediência? O que foi Portugal? E esse ano a gente viu com clareza que Portugal foi a mão de Deus nas nossas vidas. Não foi uma permissão, era a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não era que a gente fosse para o Canadá em 2018, com o college tão sofrido, né? Ele queria que a gente chegasse no Canadá com residência permanente em andamento e com visto de trabalho. Então a gente entendeu que o Portugal era uma preparação de Deus nas nossas vidas, né? De a gente já ter passado por imigração, né, amor? Sim, foi um bônus, né? Deus quis nos dar essa oportunidade Foi uma graça dele de morar, nas nossas vidas, morar né? na Europa, né? E depois morar lá na América do Norte. Então foi realmente, isso é muito importante, assim, a gente ficou muito, isso assim, faz pouco tempo que a gente começou a pensar dessa forma que foi Deus que permitiu a gente ir e assim, pra a Portugal, gente nunca né? tomou nenhuma decisão desde que a gente casou assim, amor, vamos fazer isso? Vamos? Sim, tudo foi bem E planejado, bem... Não, a bem... gente tirou um tempo antes pra orar, né, amor? A gente orava, pedia, Senhor, se não for da tua vontade de ir pra Portugal, que o Senhor feche as portas. E Deus abriu as portas. Então, resumindo, né? A gente tem certeza que esse processo foi Deus que nos levou pra dentro desse processo, esse tempo todo de 5 anos de preparação, plano, né, amor, de Canadá. E a gente se sente mais preparado, com o coração no lugar certo. Canadá não é tudo que a gente tem, né? A gente tem um ou outro, a gente tem nossa família, a gente tem Deus, então... Sim, durante esse período também a gente viu muito o trabalhar de Deus, né, nas nossas vidas com relação a isso, porque a gente fica... Porque agora 2022 foi um ano só de aguardar, né? Porque os processos de imigração são muito penosos, assim, burocráticos. Você fica numa ansiedade esperando que eles aprovem as coisas, envia documento e gasta dinheiro, e gasta mais dinheiro, e gasta mais dinheiro, e gasta muito. Consome muita gente. E a gente fica naquela expectativa e parece que cria assim no nosso coração como um Deus, sabe, o Canadá. E eu acho que Deus foi trabalhando isso, assim, independente se a gente ia ser aprovado ou não, né, Deus ia continuar sendo soberano na nossa vida. Então, assim, o ano de 2022... também foi um ano maravilhoso, tem sido um ano maravilhoso. Tem sido. Daqui 2 semanas estaremos no Canadá e estamos muito felizes mesmo, né? Conseguimos finalmente concretizar esse sonho e é isso, a mensagem final é que é aquele clichê, né? Mas assim, que faz muito sentido, nunca desista dos teus sonhos, né? Mesmo que seja algo assim difícil, uma coisa maluca. Talvez que as pessoas não vão entender muito. Que talvez tua família, teus amigos não vão entender. E graças a Deus não foi o nosso caso, né? A nossa família sempre nos apoiou, os amigos também. Inclusive agora tá todo mundo, né, querendo ir. Mas calma aí, pessoal, que espera a gente ficar um tempo lá. Começar a ganhar em dólar, né? Porque só vai torrar em real no início. E é isso aí, gente. Não desista mesmo dos sonhos, dá algo que arde no seu coração e coloque diante de Deus, que eu tenho certeza que ele é o maior interessado, né? A gente viu que durante todo esse tempo Deus sempre estava no controle e ele é o que tinha mais interesse em que tudo isso desse certo. Amém?
Deus abençoe, Deus gente. abençoe Obrigada vocês. por ficar até aqui no final do vídeo. Isso aí, não esqueça de curtir, ativar o sininho. Não faz nada disso. Não Que a precisa, gente galera, não tá vai tudo virar certo. blogueiro, não. Isso é. Tchau, gente. Um beijo.